Você já reparou como até o underground começou a ter uma estética padrão? É quase contraditório isso, porque a cena underground nasceu justamente por isso, para existir a singularidade, para romper com os padrões. Mas quando a gente olha hoje, o que a gente vê? A gente teve uma ascensão da cultura underground. Mas será mesmo que essa ascensão foi da real cultura underground ou foi de uma roupagem? Uma repetição de vestimentas, de sons, de comportamentos, quase como um uniforme disfarçado de autenticidade. Pensa comigo, você vai em uma festa e todos na festa estão vestidos de preto. O preto virou a estética oficial do underground. Camisas iguais, piercings iguais, tatuagem no rosto com o mesmo padrão. É como se, em vez de expressão singular, tivesse sido criado uma nova estética padrão. E o maior problema da padronização é que ela não fica só na roupa. O padrão estético leva ao padrão sonoro. E o padrão sonoro leva a um padrão de pensamento. A lógica ela vira mais ou menos assim. Se eu faço parte da cultura underground, eu tenho que usar preto. Se eu sou da cena underground, eu tenho que gostar de determinado som. E por fim, a lógica do pensamento. Se eu faço parte da cena underground, eu tenho que pensar desse jeito. Mas é essa a maior armadilha. Porque quando a gente confunde pertencimento com padronização, a gente perde a nossa singularidade. E o underground ele sempre foi sobre singularidade. Hoje, muitos DJs são escutados não porque a pessoa se identifica com o som, mas porque aquele DJ representa a cultura underground. Porque ele está no hype. É quase como uma obrigação coletiva. Mas isso não é uma escolha livre. Isso é um pensamento padrão. E quando o pensamento padrão entra, a cena underground começa a morrer. E não é só na roupa, não é só na mente, é na música também. Lines repetidas, fórmulas que funcionam, DJs que circulam sempre pelos mesmos palcos. Enquanto isso, artistas brasileiros tocando e tendo mais visibilidade e mais reconhecimento fora do Brasil do que aqui dentro. Porque existe aqui no Brasil a supervalorização do que vem de fora. E isso forma um underground cada vez mais previsível, cada vez mais homogêneo, cada vez mais parecido com tudo aquilo que ele dizia resistir. E aqui eu vejo muito as pessoas repetindo uma fórmula que deu certo. Se a line desse ano deu certo, no ano que vem eu trago a mesma line, tentando apostar que o mesmo público vai vir, com a mesma vestimenta, com o mesmo pensamento, com o mesmo gosto sonoro. Mas o que acontece quando o underground vira padrão? A gente perde a essência. O underground não é sobre vestir preto porque todo mundo ali tá vestindo. Não é sobre ouvir um DJ porque ele está no hype. Não é sobre repetir fórmulas musicais porque elas vendem ingresso. O underground é sobre criar a diferença no mundo que nos empurra pro igual. É sobre sustentar a diversidade, a pluralidade, a estranheza. Aquilo que não cabe no molde. Aquilo que leva ao pensamento crítico e não ao pensamento repetido. E essa repetição sonora, estética, mental é perigosa. Porque ela transforma a cena em algo previsível. E previsível é tudo que o underground nunca foi. Quando a gente aceita a estética padrão, o som padrão, o pensamento padrão, a gente abre mão da singularidade. E sem singularidade não existe resistência. Existe controle de um pensamento padrão. E sem autenticidade, o underground ele só vira mais uma vitrine, diluída e superficial, como qualquer outro produto de mercado. Então aqui a reflexão é bem simples. Queremos uma cena que fica reproduzindo os mesmos padrões porque eles são previsíveis e mais aceitos? Ou queremos sustentar a cena underground? Mesmo que isso signifique fugir do padrão, fugir da previsibilidade. O verdadeiro underground, ele nunca foi feito para agradar. Ele foi feito para incomodar, para criar reflexão. Foi sobre abrir novos caminhos de existência, trazer novos sons, propor visões novas. E isso só acontece quando a gente dá espaço para a singularidade florescer. E aqui eu quero deixar uma provocação final para que vocês pensem. Quem representa e fala pela cena underground hoje? Essas pessoas estão te vendendo ingressos ou estão te vendendo ideias? Quando foi a última vez que você abriu a sua timeline e você recebeu ideias sobre a cena? Reflexões, críticas, novas visões. E não só apenas divulgação de festa ou as pessoas tentando te vender alguma coisa. Porque roupa, tatuagem, estética, muita gente já tem. Muita gente vestiu a estética do underground para te vender ingresso. Mas eu te pergunto, cadê as pessoas que te trazem ideias, reflexões, pensamentos? O que falta aqui é gente que sustente o espaço não só como venda de mercado, mas como movimento cultural, como movimento de reflexão, como movimento de revolução. Porque se o underground não for um movimento de pensamento, ele não é nada. Aqui no fundo, tem algumas pessoas que eu trouxe os vídeos que representam muito pra mim a singularidade e a cena underground. Eu vou deixar o Instagram deles marcado aqui embaixo para que vocês possam entrar no Instagram deles e conferir um pouco mais do trabalho de cada um deles. E se você se identificou com o meu vídeo, com a minha mensagem, eu peço que você compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa. E eu também sou escritor. Eu escrevi um livro que se chama Diário de um Neurodivergente, que você pode escutar ele totalmente de graça. Porque, pra mim, as ideias são mais importantes do que o lucro. Você consegue acessar pelo link na minha bio. E se você quiser a versão do livro digital ou física, você também consegue adquirir pelo link na minha bio. Vejo vocês no próximo vídeo.